Olá, sejam bem-vindos a mais um Contraplano. E no programa de hoje eu recebo o Vitor, que a partir da ideia de um australiano em tomar café com seus amigos do Facebook, decidiu criar um projeto e convidar as pessoas para um café a fim de estreitar os relacionamentos que ele considera mais difíceis nessa era digital. O projeto Café com Vitor tem pouco mais de um ano e cerca de 80 pessoas já participaram. Vitor, obrigado aqui pela sua presença, é um prazer estar entrevistando você. Muito obrigado. Primeiro, por que você sentiu a necessidade de criar esse projeto? Bom, ela surgiu então de um ano atrás, né? E que me veio à cabeça de conhecer pessoas diferentes o dia a dia, né? Eu passei por um momento de dificuldade e aí expor aquele momento que eu tive de dificuldade, eu vi que algumas pessoas também passavam pela mesma coisa, ou já tinham passado antes. Então eu vi que a gente não conhece nada sobre o outro. Mesmo que a gente conviva muito tempo um com o outro, assim, até mesmo nossos familiares, a gente não conhece nada. Então foi através do café de simplesmente desconectar tudo, sentar na frente da pessoa, olhar nos olhos e conversar aí por tantas horas aí. E como que você escolhe as pessoas para participar do projeto? São amigos, desconhecidos, os dois? São os dois. Normalmente eu comecei com os amigos do Facebook, eu postei e toda vez que eu postava lá e postava as histórias, as pessoas vinham conversar comigo e falavam assim, pô, eu quero tomar café com você também. Então foi aumentando cada vez isso. E aí também, como eu publico nas redes sociais, então as pessoas falam assim, poxa, eu gostei muito do seu projeto, eu quero tomar café com você. Então aparecem pessoas desconhecidas nesse jeito também. E você encabeçou o projeto assim antes de fazer o primeiro encontro ou surgiu assim de uma ideia? Vamos ver se dá certo. Então, foi a partir do australiano que ele já tinha essa ideia de tomar café com os amigos no Facebook, né, com os amigos, para mostrar isso, né, a gente está sempre cheio de amigos no Facebook, sempre lotado de contatos assim, mas a gente realmente não conhece as pessoas. Então ele trouxe um pouco disso, aí eu já tinha isso já um tempo atrás que ele já tinha feito. Eu falei assim, cara, eu preciso fazer isso, assim, de começar de uma vez. E foi de um dia para o outro. Eu chamei meu amigo para tomar café, a gente tirou uma foto, falei assim, poxa, isso aqui é legal, vou chamar o próximo. E aí foi indo. Então você começou com amigos, mas hoje você já faz assim de pessoas Faço, que você não conhece. Sim. Pessoas que entram em contato através do Instagram, né? Mandam mensagem lá pra mim e falam assim, vamos marcar tal dia? Vamos marcar tal dia e a gente vai. Legal. Eu percebo que na sua conta do Instagram do projeto, a gente tem pessoas de todos os tipos, né? Tem mulheres, homens, casais, gente de todas as idades. Eu queria saber se existe um tipo de pessoa assim que tem um pouco mais de dificuldade assim em conversar, em sair com você para tomar um café, ou todas assim são o mesmo padrão? Isso é o mesmo padrão, assim, porque assim, vai um pouco além de simplesmente sentar ali e conversar. Só por estar ali, a pessoa já está se dispondo, né, a conversar comigo por algum motivo. Se ela vê que ali já tem o texto, já tem a foto, então a pessoa ela já vem preparada para conversar comigo. Então ela tem pessoas que vêm às vezes preparadas do tipo, pô, você tem algum roteiro que você faz para conversar? Então eu começo a quebrar um pouco disso, que assim, não tem nada de roteiro, vamos sentar e vamos conversar. Tem algumas coisas que eu faço, mas que ajuda aí a gente a destravar algumas conversas e eu quero bastante ouvir a pessoa também. É uma troca muito legal, mas não existe assim uma regra, um padrão para isso. São pessoas diversas. E como é que foi entrevistar a primeira pessoa desconhecida, assim, que não fazia parte do seu ciclo de amigos? Ele era um conhecido só ou vocês se encontraram lá no café e conversaram? A primeira pessoa foi, Desconhecida. foi um pouco assim de, nossa, quase como se fosse um encontro com alguém, né? Mesmo que fosse ali desconhecido, mas acho que veio um pouco mais atrás, que é um pouco assim de, algumas pessoas indicaram, né? Então, o que eu falo que é desconhecido, eu coloco todo mundo que é todo mundo desconhecido. Até mesmo eu tomei café com meu pai, ele é desconhecido para mim, porque tinha muitas histórias ali que eu não sabia em detalhes, ou realmente não conhecia dele. Mas um desconhecido mesmo, às vezes aparece meio que por indicação. Então eu chego ali com a pessoa, a gente não sabe nada um do outro. Então chega aquele momento que assim, o que você quer saber sobre a pessoa? O que você quer descobrir sobre ela? E não tem muito peso de tipo, putz, eu vi suas coisas antes, o que você passou. É ali, naquele momento. Então é meio que único, assim. Mesmo que seja uma pessoa conhecida, ela é um desconhecido ainda, Total. naquele momento. Sim. E o primeiro encontro do seu projeto, conta um pouquinho como que foi. Bom, ele foi com uma amiga que eu tenho, já faz um tempo, e a gente simplesmente parou pra gente conversar. Ela topou tomar um café comigo, e a gente estava conversando ali, e através de ir aprofundando mais nas boas memórias que ela tinha, descobri, tipo, coisas muito parecidas, sabe? Ela fez uma viagem pro Canadá, eu também tinha feito, a gente pôde trocar figurinhas sobre aquele momento específico. Então acho que isso que é um pouco da fonte, assim, da essência do projeto.
é a parte onde a gente consegue se conectar um com o outro. Por exemplo, se a gente fosse tomar um café, se a gente fosse conversar, provavelmente teriam coisas que a gente consegue se conectar em algumas fases da nossa vida. Então acho que isso que é importante, assim, a gente simplesmente conhece mais do outro, né? Mas a gente começa a se conectar cada vez mais por algum determinado, não só de uma história, mas por momentos assim, caramba, ela teve aquele momento comigo, ela sempre brinca assim de falar sobre a essência da pessoa, né? De conseguir descobrir a essência da pessoa, então é muito legal isso. E você falou que você estava passando por umas situações quando você decidiu fazer o café e se conectar com as pessoas. E logo no primeiro encontro você já sentiu essa conexão. Foi. E que o projeto daria certo. Exato, bem por isso mesmo. E o que você sentiu assim quando você saiu do primeiro encontro? Que você foi escrever o texto e parou para pensar em tudo que aconteceu? Foi um sentimento assim de que tive ali realmente uma conexão com a pessoa, sabe? Às vezes a gente fica tudo atrás do computador, mensagens, através do celular, mas aquilo ali ele não tem aquela importância, aquele carinho, aquela atenção, que é simplesmente olhar nos olhos, você poder tocar a pessoa, você poder abraçar, você trocar essa energia, que isso acontece pessoalmente. A gente ficou muito refém de colocar o espelho na frente, né, das coisas, e que a gente acaba não olhando, então fica uma troca muito legal. Até mesmo, por exemplo, a gente troca muita mensagem, e tem coisas que simplesmente que a gente fazia antes, por exemplo, uma ligação telefônica, hoje em dia já é meio estranho também. Então quando você pega para você ligar para alguém, já tem uma troca bacana, porque é ao vivo. Então isso é muito legal. E você falou uma coisa que é bem interessante, a gente está muito acostumado com texto, né? Agora, sim, com WhatsApp e tudo, e até para ligar é estranho, a gente não tem o costume de ligar mais, né? Exato. Nem de ouvir a voz a gente já não tem o que a gente faz muito por mensagem, a gente faz o chamado broadcast, né? A transmissão. Então eu vou transmitir uma mensagem para você e vou ficar aqui esperando para você mandar de volta. Então fica muito, vai, quase como um xadrez, né? Tipo, é sua vez, agora é minha. Então fica um pouco superficial demais, assim. É claro que tem ótimas conversas assim, mas trazer isso para o mundo real de novo é muito legal. Fica robótico, né? Porque você não tem a emoção, a expressão, exato, corporal da pessoa que a gente tem numa conversa, né? Porque assim, um pouco mais de 90% da nossa comunicação, eles falam que tem estudos para isso, que falam que apenas 7% da nossa comunicação é verbal. O resto, então, a gente tem gestos, a gente tem expressões e várias outras coisas. Então, acho que a gente perde muito disso simplesmente por ficar aqui, sendo que tem muito mais contato aqui. É muito legal. E a gente até não desenvolve, né, essa questão. Esses outros 93% que a gente acaba deixando ele enferrujado, pra gente sempre estar Exato, no celular. Aí quando vai e encontra com alguém pessoalmente, fica aquele tipo... E agora, o que eu falo? Fica muito naquela conversa do elevador, né? Tipo, tá quente hoje, né? Tá. Porque é muito difícil desenvolver realmente uma conversa pessoalmente. Tem pessoas que são ótimas nisso, mas é um pouco difícil. E você sente isso das pessoas quando você encontra com elas? No começo, essa dificuldade, assim, em se comunicar de uma forma total, assim, no corpo, com expressão, por esse engessamento da internet? Um pouco acontece. Algumas pessoas, elas trazem isso. Tem algumas pessoas que eu já tomei café com uma amiga que ela realmente era muito fechada. E aí, depois teve toda a transformação que ela começou a se sentir bem por isso. Mas isso acho que através, assim, no primeiro momento é do tipo, cara, como que vai ser esse café? Como que vai ser a conversa com ele? Então fica um pouco meio afobados, assim, a gente fica meio travado. Eu também fico, não é só porque eu consigo lá falar com várias pessoas que dá certo, porque depende para você se alinhar com a pessoa, né? A gente chama um pouco disso de rapport, que a gente faz uma sintonia com a pessoa e aí a gente tem uma boa conversa. Tanto que é engraçado, porque quando a gente entra na sintonia, a gente começar a conversar, pô, são 2, 3, 4 horas de conversa, ele sentado no café ali conversando sem parar. E quando quebra isso, que a gente fez, nossa, tem que ir embora. E aí parece que você está saindo de um mundo e você está voltando à realidade, sabe? E você falou até num texto seu, e agora, né, você ressaltou um pouco dessa dificuldade, assim, não de se relacionar, mas de comunicar, de se comunicar, assim, e conversar. Depois de todos esses encontros, você acha que você desenvolveu isso, ou todo encontro acaba gerando de você não saber muito o que falar, muito bem como começar? Agora já estou um pouco mais acostumado, isso foi desenvolvendo, né, já foram mais de 80 cafés, então assim, já tem bastante coisa que já tem estruturada, a gente vai fazendo isso cada vez melhor, né? Quanto mais praticar isso, cada vez fica melhor, isso fica mais fácil.
mas realmente depende de pessoa para pessoa, do jeito que a gente vai se alinhando a isso, fazendo alguma coisa ali para ter uma conversa melhor, então depende de pessoa para pessoa. Vai fluindo. Isso. É a energia que você falou, né? A nossa energia. conexão. Exato. Tem alguma história, assim, muito engraçada? Não só da pessoa, mas, assim, um encontro que foi, assim, muito engraçado. Que aconteceu? Pra pensar que... São tantos, né? 80? São 80. É difícil pensar, assim, em alguma coisa que tenha sido, porque muitos foram muito legais, assim, e, putz, é difícil falar o que aconteceu de engraçado. Tem de tudo um pouco. E eu acho que assim, você aprende, a cada café é um grande aprendizado, né? Você tem um maior aprendizado, assim, um café que de repente você estava num momento diferente, que você aprendeu mais? Ou qual é o seu maior aprendizado, assim, de uma fase, falando de uma forma geral, de todo esse projeto? Eu fiquei pensando muito sobre isso, ultimamente. Pensava assim, caramba, foram mais de 80 cafés do que você para e que você conversa com a pessoa. Tem uma troca de energia muito grande ali. E tem muitos cafés que eu escuto muito da pessoa. Ela vem praticamente para desabafar, para falar várias coisas. E também eu falo muita coisa também. Então, eu fiquei olhando para isso e falei assim, cara, são mais de 80 sessões de terapia. Tanto individualmente para cada um deles, porque tem pessoas que falam assim, caramba, adoro conversar com você, você conversa super bem, você consegue me entender, vamos marcar outros cafés? Já aconteceu isso também, de ver que a pessoa se identificou ali para conversar com ela. E às vezes até ajudar em alguma coisa e tal. Só por desabafar, isso já é muito legal. Então eu vi que foram, tipo, mais de 80 terapias. Então todo café ali, ele tem uma parte dele que ele interferiu na minha vida, ajudou, né, no meu pensamento, no meu autoconhecimento, para ser aí uma pessoa que consegue ouvir mais, que consegue fazer tantas outras coisas, quebrar algumas crenças minhas, assim, de explorar quem que eu sou de verdade. Então eu acho que cada um ali contribuiu. Tem, claro, alguns que eles jogam a gente enfrentar algumas coisinhas, assim, algumas questões que a gente precisa lidar, mas acho que cada pontinho ali, cada pessoa que eu conversei, elas foram significativas para ser a pessoa que eu sou hoje. Então ajudou pra caramba, assim. Foi um ano de muita transformação. Um ano de muita transformação. E você consegue definir, assim, você falou muito da autodescoberta, né? Que você se descobriu em várias formas, porque cada pessoa que você conhece é de um jeito diferente. Você consegue pontuar uma coisa assim que você mudou muito de um ano pra cá? Comunicação. Me expressar. Falar com as pessoas, ouvir as pessoas, ter empatia. Acho que quando você conversa mais com a pessoa, que você está mais aberto a saber da história dela, a saber o que é dor para cada um. Para cada um é diferente isso. Então, cada um passa por um momento difícil na sua vida. Pode ser que para mim, uma passagem na minha vida tenha sido muito complicado, mas para você, tipo, não foi tanto. Mas quando a gente para a gente compreender um pouco mais sobre o que são os sentimentos das pessoas, o que elas querem falar, porque hoje a gente vê assim que a gente tem muito cursos falando sobre oratória, sobre falar. Mas na verdade falta aquele escutatória, né? Pra gente saber ouvir. Então é preciso compreender para ser compreendido. Isso vale tanto para mim mesmo, para eu me compreender, para eu me escutar, para eu ter conversas comigo, como assim com outra pessoa. Eu escutar da outra pessoa sobre alguma coisa que eu preciso compreender para minha vida. Então é meio essa troca, assim. E isso bate muito com você, é diretor de marketing, né? Isso. É isso. E o marketing é uma parte da comunicação, né? Sim. E mesmo assim você ainda tinha a comunicação um pouco não desenvolvida. Você desenvolveu isso com o curso. Foi tudo através do autoconhecimento, isso foi muito forte. E aproveitando essa fase, eu fui conversando com outras pessoas, para saber o que mais acontece no mundo e não só na minha bolha, né? A gente já tem a bolha social das redes sociais, que a gente coloca a gente numa bolha, fora o que a gente coloca na gente mesmo. Sobre o lugar que a gente vive, o lugar que a gente trabalha. Então foi legal conhecer outras coisas fora disso, explorar isso realmente. E eu vejo que você tem esse projeto, você leva ele para onde você vai, né? Que você comentou que você trabalha em São Paulo, aqui, então tem pessoas daqui do Vale que você toma café, você toma café com pessoas lá em São Paulo. A questão da cultura, muda, assim, o público do projeto lá em São Paulo para cá ou é de pessoa para pessoa? Muda um pouco, porque acho que é mais da vivência da pessoa. Então lá em São Paulo, você vai achar pessoas um pouco mais descoladas, né? Tipo, agitadas, que é a correria, às vezes tem um café que é 1 hora só de café e vamos só nisso. Eu mesmo já passei por isso, que eu consegui encaixar um café no meio, vamos tomar esse café, vamos conversar. E aqui é um pouco, às vezes, um pouco mais tranquilo, um pouco mais calmo. Então tem a sua variação, assim, mas em questão geral é indiferente. Atrapalha um pouco essa questão do tempo, não? Assim, tem 1 hora para tomar um café.
Às vezes você vai conversando. Tem dois pontos, né? Porque quando tem um horário muito curto, uma hora eu acho pouco. É muito pouco, fica muito rápido o tempo ali. E outra coisa, se você coloca assim, ó, daqui uma hora tem que acabar, isso limita muito a pessoa, porque ela tem muito para falar, eu tenho muito para escutar, para falar também. Então fica ali, assim, putz, será que vai dar tempo de eu falar isso? Ah, não, eu vou me resguardar de falar alguma coisa. Então por isso que eu gosto muito de sentar, vai lá, vamos falar tudo que dá para falar e deixa acontecer. E deixa rolar, para ver. Isso é muito bom. Bom, a gente vai encerrar aqui o primeiro bloco agora com o Vitor, que tem o projeto Café com Vitor, né? E no próximo bloco a gente vai falar um pouco sobre essa era digital e como isso tem influenciado na comunicação e no relacionamento interpessoal das pessoas. A gente volta já.